Diga para o teu irmão assim: hoje é festa. É festa de Páscoa. Eu não ouvi. Diga: é festa de Páscoa. Na verdade, a Páscoa é amanhã, domingo. É verdade ou não? Mas hoje é sábado, aleluia, né? E como nós temos culto só no sábado, nós vamos comemorar a Páscoa hoje, amém? Queridos, festa foi Jesus que instituiu. Foi Deus que instituiu as festas. Sabe, Ele fez festas. As festas de antigamente não eram um dia só. Eram 7, 14, 21 dias, né? A festa de casamento era uma semana inteira, porque Deus ama festa. Sabia, Chainã? Deus ama festa, amém? Por isso que a gente fala festa da Páscoa. Amém, gente? Glória a Deus. E hoje eu estava pensando assim que realmente esse ano, esse mês, pelo calendário judaico, realmente a Páscoa ela vem em abril mesmo, sabe? Nós estamos comemorando ela bem perto do calendário verdadeiro. É a Páscoa. E a Páscoa, ela começa 14 dias antes da crucificação. Toda a preparação, né, de Jesus sendo realmente avaliado, né, pelos caras lá que achavam que sabiam tudo. Então existe 14 dias à frente antes da crucificação. Mas no sábado é o dia que Jesus estava no túmulo. Verdade ou não, gente? Verdade ou não? Você não precisa ser cristão evangélico para saber disso. Você pode ser denominar outra, né? Pode ter um cristão católico que já sabe disso também. Porque a Páscoa sexta-feira ele morre no final da tarde e sábado ele permanece no túmulo e ressuscita no domingo. É verdade ou não? Verdade? Então no sábado eu estava vindo para cá, lá da Içara, lá da praia, e estava pensando assim: meu Deus, que sábado, que dor no coração desses discípulos, né? Como é que os discípulos ficavam, né? O amigo dele estava no túmulo, tinha morrido. O amigo dele estava lá e eles estavam todos apreensivos dentro de casa. Então, eu sempre vi a minha avó falar que sábado é um dia que a gente, sexta e sábado, a gente nem podia varrer a casa assim. A tristeza no coração, eles guardavam um luto no coração. Claro que isso não precisa necessariamente você fazer isso e nem deixar de comer como as pessoas deixam aí fora, mas existia isso, até porque é verídico. Né? O Jesus que todos criam, que fazia maravilhas, que andava junto, que estava ali para solucionar as coisas, para resolver as coisas com ele, estava agora morto, enterrado. E eles não tinham ali, eles tinham só uma esperança, né? Eles só tinham uma esperança. Mas, querido, abra comigo, você que está de pé aí, por favor, deixa só quem está trabalhando, por gentileza, abra em Hebreus 10. Eu quero estar falando um pouquinho da Páscoa. Eu já preguei muito sobre isso. A gente sempre prega na Páscoa o que realmente tem que pregar. Quero trazer hoje uma conexão não diferente, mas um pouquinho canalizada no que Deus me falou. Hebreus 10:1 diz que todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, na verdade, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Você sabia disso? Todo. E então, ora, visto a lei, que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito o ofertante, como o mesmo sacrifício de ano em ano, né? Após perpetuamente eles oferecem. Então, eu só queria lá em cima, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a imagem, não a imagem das coisas, sombra dos bens vindouros. Se você colocar uma luz de cima, você vai ver a minha sombra do braço, uma projeção, né, de uma sombra. O que Deus está falando? Que realmente a nossa Páscoa que nós vivemos hoje, o Cordeiro Imaculado, aquele que morreu, ressuscitou, lá no Velho Testamento eles viviam de uma forma como uma sombra, uma projeção que apontava para Jesus. Em Colossenses também 2, se você abrir comigo 16 e 17, vai falar isso também. Todo o Velho Testamento que você lê, desde de Gênesis, que é o livro dos começos, Êxodo, que é a saída, né? Êxodo significa saída, vai apontar para Jesus. Amém? Esse Cordeiro Pascual. Então diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quer dizer, hoje nós não guardamos sábado, nós não guardamos festa de lua nova, essas coisas todas, nem comida, né? Porque aquela vez eles faziam como sombra, né, do que ia acontecer. Hoje nós cultuamos a Cristo, amém? Porque tudo isso tem sido sombra do que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então hoje nós trazemos para a Páscoa verdadeira, que é Cristo. Abre comigo em 1 Pedro 2:9.
e 10. Eu queria dizer que nós somos um povo escolhido, amém? Você pode dar um sorriso para o teu irmão? Você é um povo escolhido. Diga assim, você é um povo eleito, amém? Ai, a gente vai trabalhar bastante na Bíblia hoje, tá? Já está na tela, olha só. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Querido, o que é Páscoa? Eu vou já para Êxodo 12, mas o que é Páscoa? É a nossa saída do Egito. Sabe por que a gente tem que vir aqui hoje comemorar? Porque Jesus, se ele não tivesse morrido, derramado o seu sangue, nós não tínhamos sido libertos do Egito. Liberto e sendo esse povo adquirido. Querido, que quando a gente adquire alguma coisa, automaticamente a gente não ganhou, a gente adquiriu, é verdade? Não. Jesus, ele adquiriu eu e você. Jesus, através da morte no cruz do Calvário, daquele sangue derramado, desse cordeiro imaculado, o que ele fez? Ele nos comprou para Deus. Nós somos um povo escolhido, a igreja é um povo separado. Quem pode dizer amém? Nós somos um povo separado, sabe? A gente tem que se valorizar. Nós somos comprados, nós somos tirados do mundo, nós somos tirados do Egito, amados. Eu estava me lembrando a data que Deus me arrancou do Egito. Você pode pensar um pouquinho agora a data que Deus te resgatou do Egito? Egito significa mundo, mundo. E toda mentira que o mundo há. Que dia que Deus te resgatou? Que tempo Ele te resgatou? Houve um dia que Jesus foi lá e nos puxou. Nós somos raça eleita, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Amém, gente? Quando você se sentir abandonado, se sentir sozinho, lembra que você tem um dono. Amém? Você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe, querido, isso é a alegria da igreja. É a festa da Páscoa. É isso que você deve se alegrar. O povo de Deus deveria ser, ele não é, mas ele deveria ser o povo mais feliz da terra. Ele deveria ser o povo mais alegre, o povo mais vibrante. E o que nós vimos assim muitas vezes é um povo muito sofrido, oprimido. Sabe por quê? Porque você não se dá conta do valor que você tem. Aleluia. Em 1 Coríntios 5, 6 e 7. Coloca na tela para mim, por favor. Aleluia. E depois nós já vamos para Êxodo 12. 1 Coríntios, Paulo falava disso. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Pode deixar no... Não, 5, 6, por gentileza. 5, 6. 5, 6 só, 6 e 7. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Vós sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Querido, é para você, sabe, entender que a Páscoa não tem nada a ver com o coelho. O coelho nada mais é do que um Papai Noel no outro tempo. Não é verdade, gente? Porque Natal é o nascimento de Jesus, aí botaram o velhinho Papai Noel. A Páscoa é Jesus, foi imolado, o cordeiro. Eu gostaria muito de ver cordeiros por aí na cidade. Cordeiros, né? Cordeiro que virou leão, de um cordeiro ele se tornou um leão. E essa é a verdadeira Páscoa. Não tem nada a ver com coelho. Se você me mostrar na Bíblia que tem a ver, que tem Páscoa com coelho, eu rasgo a minha Bíblia, gente. Não tem. Isso é mentira. Esse é um desfocar. Não ensina isso para os seus filhos. Sabe, a Páscoa foi o cordeiro imolado. Ele foi morto na sexta-feira, né? No final de tarde. Abre comigo em Êxodo 12. Vamos para a verdadeira Páscoa. Aleluia. Deus é bom? Eu não entendi. Deus é bom? Você está calmo? Deus é bom? Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, ali Deus estava falando com Moisés que já iam para a 10ª praga, porque até a 9ª se mexeu na natureza, se mexeu num monte de coisa, era rã, era gafanhoto, era piolho, era água se transformando em sangue. Até ali, Moisés com o cajado dele, Moisés com a vara, Arão, eles faziam, né, ali e realmente Faraó se rendia, ou Faraó fazia também, porque o diabo também faz esses prodígios. Agora, quando chegou na 10ª praga, que era contra o anjo da morte, que era lutar contra os demônios de morte, que era para resgatar realmente o povo da mão de Faraó, para tirar o povo de lá. Não tinha que ser como mais cajado, não tinha que ser mais uma voz, não tinha que ser mais o que Deus falava, tinha que ser um cordeiro imolado. Você sabe que antes da 10ª praga Deus falou para Moisés assim: Moisés, agora eu vou tirar vocês do Egito.
Agora eu vou tirar vocês daí. Agora eu vou tirar vocês daí. E eu vou lutar contra os demônios que estavam te prendendo esse povo. Eu vou lutar contra os exércitos de Faraó que quer prender esse povo, que quer segurar esse povo. Então agora eu preciso de sangue. Agora eu preciso de um cordeiro imolado. Então você entende que antes da 10ª praga, antes de resgatar o povo do Egito, do mundo, Jesus precisou morrer. Antes de eu e você sairmos do mundo, Jesus precisou derramar o seu sangue. Não tem como. Outras coisas a gente até consegue com oração, com jejum. Mas a eternidade, o anjo da morte sobre a nossa casa, a nossa família, é só pelo sangue de Jesus. E ele chamou Moisés e disse: Senhor disse a Moisés e Arão, na terra do Egito. Onde que eles estavam? Aonde? Egito se conecta mundo. Eles estavam lá no mundo, eles estavam lutando para tirar o povo de lá. Deus havia dado uma ordem. Só que até a 9ª praga, Faraó tinha endurecido o coração, não tinha soltado o povo. Então na 10ª Deus orientou exatamente como se tira alguém do mundo. Você está aí? Como se tira alguém da tua família lá do mundo? Como se tira alguém, realmente resgata alguém lá da morte, né? Daquilo tudo que Satanás, que Faraó estava oprimindo. E ele disse assim este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel dizendo, no 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Nesse dia, nesse momento, Deus estava falando assim para Moisés: Moisés, aos 10 deste mês, cada um tomará um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Querido, eu não sei quando você recebeu o cordeiro na tua vida. Eu não sei quando você recebeu, compartilharam o cordeiro com você. Alguém compartilhou o cordeiro com você, é verdade ou não? Faz muito tempo, lá se vai 25 anos, alguém atravessou a rua, no qual eu tinha uma loja, e foi lá compartilhar o cordeiro comigo. Foi lá anunciar o cordeiro. Foi lá mostrar para mim que Jesus podia me tirar daquela situação. Alguém chegou na minha vida e disse assim: olha, você pode sair dessa depressão. Você pode restaurar o teu casamento já que estava perdido. E você pode realmente, se tu aceitar o cordeiro, se tu aceitar esse cordeiro, você vai estruturar a vida da saúde do teu filho. O teu filho que era aleijado, ele vai ser curado. Se tu receber o cordeiro. E quando eu recebi esse cordeiro, imediatamente eu comecei a pensar na minha família. Querido, não tem como um cordeiro, você receber o cordeiro e trabalhar com ele egoisticamente. Não tem como você ter recebido um cordeiro, não sei quanto tempo você aceitou Jesus, você aceitou o cordeiro imolado e o teu trabalho ainda não foi passar para a tua família. A pessoa que recebe um cordeiro, ela tem que primeiramente receber um cordeiro e passar para a sua casa. Você não pode comer o cordeiro sozinho, era isso que Deus está falando. Sabe, Moisés, é um para cada família. Então eu não entendo que muitas pessoas às vezes querem evangelizar, querem ir até fora do país para fazer missões. Algumas pessoas elas até dizem assim: não, meu ministério não é aqui, mas não conseguiu ainda compartilhar o cordeiro com a sua família. Sabe, em Gênesis 2, se eu não me engano, deixa eu ver se é mesmo, 12. Gênesis 12, 2 e 3. Pode colocar lá? Quando Deus chamou Abraão, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, 12, 2 e 3. Quando Deus chamou Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, e o teu nome ser tu uma bênção. Primeiro deixa aí, volta. Se você quer que o outro irmão seja abençoado, ser tu uma bênção primeiro. Ser tu uma bênção. Amém? Você tem que ser uma bênção primeiro para Deus. Deus tem que olhar para você. E ele disse assim, a minha bênção está andando lá na terra. E no 3 ele falou assim, olha só. Abençoarei o que te abençoar e amaldiçoarei o que te amaldiçoar, Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, Deus não é um Deus egoísta. Deus não é um Deus que morreu só por mim, só por você.
A primeira coisa que eu tive que fazer era o quê? Trazer a minha casa para Ele. A primeira coisa que eu tive que começar a fazer era jejuar e orar pelo meu esposo. E depois veio meus irmãos. E depois veio a minha mãe. E hoje, graças a Deus, quase todos estão comendo do cordeiro, amém? Ele disse exatamente assim: dá o cordeiro para cada família. Então eu queria que nessa noite, se ficasse algo gravado no teu coração, se você tem comido o cordeiro sozinho, não é essa a direção de Deus. Se você está confortável nessa cadeira e você não tem buscado e levado o compartilhar do cordeiro para sua família, está errado. Não é essa a direção de Deus. Talvez amanhã você vai sentar numa mesa e você vai dizer assim: nossa, o almoço de Páscoa com a família. Você está levando o cordeiro para eles? Você está levando um cordeiro para sua família? E quando eu digo cordeiro, eu digo esse que está dentro de você. O sangue do cordeiro. Em Atos 16, quando o carcereiro, Deus abriu as portas ali para Paulo, e o carcereiro ali ficou agoniado. Paulo disse assim: oi, calma aí, porque eu vou lá na tua casa, eu vou salvar tu e a tua casa. Primeira coisa, Joel, é a nossa família, é a nossa casa. Nós temos que compartilhar esse cordeiro. Volta em Êxodo 12. Aleluia. Deus é bom. Em Atos 11, 4, não precisa abrir. Quando Pedro também foi lá visitar a família do Cornélio, ele diz: tu e a tua casa vão servir ao Senhor. Josué diz: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Compartilhar o cordeiro com a tua casa. Que adianta eu estar comendo do cordeiro e a minha mãe ir para o inferno? Que adianta eu estar compartilhando do cordeiro e meu irmão ir para o inferno? Ou meu filho ir para o inferno? Vamos compartilhar o cordeiro. Sabe o que significa boas novas? É compartilhar o cordeiro. Às vezes você está tão tímido, o mundo tem sufocado a nossa casa. O mundo tem sufocado a nossa família. Às vezes amanhã tu vai sentar com alguém que não conhece o cordeiro. E você fica intimidado de falar. Você fica intimidado de falar: olha, eu quero dizer para você que a verdadeira Páscoa foi Jesus morrer na cruz para salvar eu e você. Tem que compartilhar. E ele disse assim: falai a toda a congregação. E no 4, bota no 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Porque aí tu calcula quanto que basta do cordeiro, queridos. Depois que nós servimos a nossa casa, depois que nós servimos a nossa família, tem os vizinhos, tem os amigos. Talvez você vai no muro e conversa com seu vizinho. Talvez você conhece lá o carro dele, vocês conversam no portão. Você tem compartilhado do cordeiro com ele? Sabe, eu tenho uma história muito linda para contar e me veio agora na mente. Existe um homem, ele mora lá em Içara. E quando a gente comprou a casa na Içara, ele fazia todos os reparos da nossa casa. E ele só fazia final de semana. É o Jairo o nome dele. E ele era ministro da igreja católica. Pensa num homem que falava de Deus como se entendesse tudo de Deus. E a gente colocava o hino, e a gente compartilhava. E eu passava horas com ele, o gaúcho também, explicando a Bíblia para ele. Explicando a Bíblia para ele. Ele mora perto da nossa casa. E explicando. E agora a gente passou uns 8 meses, uns 6 meses sem chamar ele para fazer reparo novamente. E quando o gaúcho chamou novamente, para alegria nossa, hoje ele é ministro da palavra numa igreja evangélica, na Içara, ele prega a palavra de Deus. Outro dia a gente chamou, ele disse assim: hoje eu não posso, amanhã eu não posso, porque eu tenho célula, e depois eu vou pregar na igreja tal, e eu vou fazer tal. Às vezes amanhã você vai sentar com alguém que não conhece o cordeiro. Alguém que está desmotivado, alguém que está oprimido. Talvez mesmo na tua casa. Sabe, queridos, primeiro é para a família. E depois você vai para os vizinhos. O cordeiro é muito importante, ele não pode ser desperdiçado, amados. É isso que Jesus falou.
Sabe, lá era um cordeiro mesmo, lá um cordeiro e um cabrito. Mas hoje é o sangue de Cristo, hoje é o corpo de Cristo, o cordeiro imolado. Nós cantamos aqui uma música nova muito bonita, né? Como é que é? A casa é tua, é isso? A casa é tua. Poxa, se Ele mora em nós, se nós temos Ele, às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa. E a gente não compartilha aquilo que tem que compartilhar. Quando eu falei do abraço, quando eu falei da glória que Moisés recebia, é isso, é compartilhar o cordeiro. É estar na presença. É renunciar a sua vida por um vizinho. É renunciar a sua vida, os horários, vigília, ir no monte, orar pelo seu pai, orar pela sua mãe. Isso é compartilhar o cordeiro. Você está aí? Pode passar. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro e um cabrito. E agora eu quero que tu vê Isaías 53, que é o cordeiro sem defeito, 6 e 7. Quem foi o cordeiro sem defeito, amado? Quem foi? Lá atrás estava a sombra do que Jesus ia ser. O cordeiro sem defeito, querido, sem mácula. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, como um se desviava pelo caminho. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. Pode passar o 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Diga, como um cordeiro. Como um cordeiro. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquineadores. Ele não abriu a boca. Às vezes, querida, a gente é salvo. A gente está dentro de uma igreja como essa. Se você se encontrar aí na rua, não, eu sou cristão, eu sou da Senge, eu sou isso, eu sou obreiro. Mas a gente fala tanta asneira. A gente quer ter razão em tudo. Verdade ou não? Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele não abriu a boca. Pode voltar lá onde que nós estamos, em Êxodo 12, no cordeiro sem defeito. Aleluia, 12:5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Querido, se você pegar o Novo Testamento, a hora que Jesus pegou e disse assim, olha, eu quero comer a Páscoa. Vai lá, eu quero uma sala. Antes ainda dos discípulos, pega lá um jumentinho, desamarra, tal. É 14 dias antes dele morrer. Pode estudar. 14 dias. Então ele foi preparado, ele foi ensinando, ele foi falando 14 dias. E aqui também é 14 dias. Por quê? Porque tudo do Velho Testamento, ele é uma tipologia para o Novo Testamento. Ele aponta para Jesus. Então, no crepúsculo da tarde, se vocês pegar lá em Lucas, que hora que o cordeiro foi imolado? Que hora que ele foi morto? Que hora que Jesus foi morto? Não foi no entardecer? Não foi na 6ª tarde que Jesus foi morto? Você sabe disso ou não? Lucas 23:44, se você tiver dúvida. Eu acho que é. Já era quase a hora 6, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Ali ele foi morto. Ali ele morreu, literalmente. Por isso que lá atrás era a sombra do que ia acontecer. A Bíblia, ela se completa. A Bíblia não tem nada descompleto. Ela é um canal, uma coisa completa a outra. Você está entendendo comigo? E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Pode passar, querido. Tomarão sangue e porão ambas as ombreiras das vegas da porta, na casa em que o comeram. Presta atenção, deixa lá. Sangue na vega, nos ombros, fala de cruz, amado. Porta, madeira, fala de Jesus, traz para cá. Aonde que ele derramou toda a cruz, todo o sangue dele, amado. Aonde que ele derramou todo o sangue, não foi na cruz? E outra que ele diz assim, aqueles que comerem vão receber do sangue na porta. Não adianta ir lá, olhar o cordeiro, participar ali da festa e não comer dele. Provar e ver de que o Senhor é bom. O pão é para comer. O sangue, ele foi jogado na porta, dos umbrais da porta. E outra coisa que fala ali também, gente, que eu queria que você entendesse, lá em 1 Timóteo fala disso, tomar posse.
Amado, se você tem o cordeiro, se você recebeu o cordeiro, amém, gente? Quem recebeu o cordeiro aí? O sangue dele já foi derramado, amém, gente? Então a tua casa, ela está protegida. Você tem que tomar posse desse sangue na porta da tua casa. Você tem que tomar posse do sangue do cordeiro, amados. O anjo da morte não vai tocar ali, o anjo da destruição não vai tocar ali. Se você entrou literalmente na presença do Senhor e já compartilhou desse cordeiro, você tem que tomar posse do sangue. Às vezes as pessoas querem tomar posse de tudo de Jesus, mas não tomam posse do sangue do cordeiro. Foi o sangue do cordeiro que livrou aquele pessoal da morte. Aqueles que comeram do cordeiro, participaram do cordeiro, tiveram direito à sua cobertura nas vegas da porta. Outra coisa que eu queria que você entendesse, o pastor Zeferino disse que nós somos chique, verdade ou não? Exatamente por isso que nós somos chique, Shainá. Porque existe uma cobertura de sangue sobre a nossa vida. Existe uma cobertura de sangue sobre a tua casa. Existe uma cobertura de sangue nos umbrais da porta da tua casa. Existe essa cobertura de sangue, você tem que tomar posse disso. O anjo da morte não pode atingir lá. O anjo destruidor, ele não pode. Faraó não pode mais dominar a tua casa. Se você compartilhou do cordeiro, você tem que compartilhar e tomar posse do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Você pode dizer amém? Às vezes, ô Juscelia, a gente não toma posse disso. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas. Deixa aí, diga para o teu irmão do lado, é do jeito de Deus. Comer o cordeiro não é de qualquer jeito. Tem gente comendo do pão de Cristo, querendo estar com Cristo, querendo viver uma vida com Cristo de qualquer jeito, da minha maneira. Não era cozido na água, não era ensopado, era assado, querido. É do jeito de Deus. Ah, vai ficar duro. Ah, como é que vai ser o pé? Como é que vai ser a cabeça? Querido, é Deus que comanda todas as coisas. Não adianta a gente entrar para o evangelho, querer esse cordeiro e querer fazer do nosso jeito. Eu encontro muita gente assim. Eu encontro tanta gente assim no decorrer da minha caminhada cristã. Talvez você tenha 20 anos, eu tenho 25 de conversão. Talvez você está aí com 25 eu já nasci de novo. E eu encontro tantas pessoas que dizem assim, não, eu até vou para a igreja. Eu até quero, mas tem que ser do meu jeito. É do jeito de Deus. É da forma que Ele mandou para Moisés fazer. Ele deu uma ordem. Existe princípio. Nós aprendemos aqui na segunda-feira com o pastor Viana, existem instruções a ser seguida. E ele disse assim, carne assada, pães asmo. E agora eu quero que tu volta lá em 1 Coríntios 5. O que significa o pão 5, 6 a 8? 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Sabe o que significa pão asmos? É um pão sem fermento. É um pão que não tem a levedura. É um pão que se tu comer ele é até duro. Mas ele não tem aquele fermento que cresce. E sabe o que o apóstolo Paulo falou? Olha só. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? No 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato. Ele está dizendo, tira esses fermentos da imoralidade. Tira esse fermento da mentira. Um pouquinho de mentira leveda tudo. Um dia eu encontrei com uma pessoa na rua e eu disse, tu já parou com esse vício? Ah, eu parei mais ou menos, só um pouquinho. Querido, um pouco, não adianta. Um pouco leveda tudo, olha só, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E no 8, sabe o que significa ervas, o pão asmo? Por isso celebramos a festa, diga comigo, Páscoa é uma festa. Amém? Não com velho fermento, nem com fermento da maldade, da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Sabe o que ele está dizendo? Você quer comer o cordeiro, mas você tem que comer com pão asmo. Você tem que ser sincero. Você tem que jogar fora a mentira, jogar fora a malícia, jogar fora a prostituição. Não adianta tu vir aqui comer a carne assada e não se render ao pão asmo. Não adianta tu vir comer a carne assada do cordeiro com o pão levedado de fermento, da mentira, da prostituição, do engano. Não adianta. Nós temos que ser de fato para Deus o que nós somos.
Muitas vezes as pessoas até comem o cordeiro assado, mas não querem o pão asmo. Vive com malícia. Ele está dizendo, lança fora a malícia, o fermento da malícia. O fermento da mentira. O fermento do pecado. Diga comigo assim, é do jeito de Deus. É da maneira de Deus. Pão asmo significa pão sem fermento. A gente vai comer do cordeiro e vai lançar fora da nossa vida tudo que não presta. Você pode dizer amém? Quando fala de ervas amargas, é que realmente você está falando do pecado. Pode voltar lá no 12 de novo? Lá no Coríntios 12, segue lá, por favor. Não, perdão. Êxodo 12. Carne assada, pães asmos e ervas amargas comerão. Pastor, eu não gosto de erva amarga. Tu quer ver, pastora? Como é que é? Tem lá no Rio de Janeiro tem jiló. Jiló é amargo. Tem gente que não gosta de rúcula, amargo. Verdade ou não? Tem radiche antigo aí que é amargo, verdade ou não? Só que essa erva amarga que temos que comer junto com o cordeiro significa os nossos pecados. Porque o pecado ele é amargo. Quando a gente reconhece o nosso pecado, amado, quando a gente reconhece que errou, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós erramos. O Espírito Santo começa, você dá liberdade ao Espírito Santo, porque tem gente que não dá mais, né? Já está insensível e não adianta. Mas quando você dá liberdade ao Espírito Santo, você não consegue comer do cordeiro sem lembrar do teu pecado. Amarga o pecado, é verdade ou não? Aquilo que falou que não era para falar. Aquilo que você mentiu. Aquilo que você fez. Querido, quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo acusa nossos pecados. Isso são ervas amargas. Tem que comer o cordeiro, o pão asmo, que é a sinceridade, a santidade. E tem que comer as ervas amargas, que é o nosso pecado. Você está entendendo, gente? Vamos continuar então. Não comerei o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Cabeças e pernas e frissura. Deixa aí. Ah, não, pastora, Deus me livre a cabeça. Oh, não, eu quero é o lombo, eu quero é picanha. Como que a gente pode querer do corpo e não querer ser conduzido por Cristo? Como que a gente só quer a parte boa? Não, eu quero lá, eu quero cantar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, mas eu não quero ser conduzido pela cabeça. Romanos 12, 2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em Filipenses 3, 20, deixa eu ver se é, para você entender comigo, o que significa cabeça. Aleluia, você está aí comigo? 2, Filipenses 2, agora veio, 2, 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que eu mais estou vendo na igreja hoje é uma pessoa que diz que está no corpo de Cristo, mas não tem o sentimento de Cristo. É uma pessoa que diz que está na igreja, que diz que está vivendo o cristianismo, mas a sua mente do mundo comanda. O seu eu comanda. O seu achismo comanda. Querido, não dá para dizer que serve a Cristo, que comeu de Cristo, sem ser comandado e comer a cabeça de Cristo. E ser comandado pela cabeça de Cristo. Não tem como, querido. É uma parte muito difícil para nós. É muito difícil hoje chegar aí na Praça do Morro da Fumaça. É muito difícil ir lá num shopping. É muito difícil sair por aí, onde que o mundo está cultuando um coelho. É muito difícil dizer para os nossos filhos: olha, eu até te dou um chocolate porque eu amo chocolate. Não faz mal dar um chocolate, mas esse coelho não tem nada a ver com a Páscoa. É muito difícil de chegar na frente de uma pessoa e dizer: olha, tu tá realmente se desviando da verdade. É muito difícil a gente aceitar a Cristo de todo o coração e ser guiado da forma que Ele quer que nós sejamos guiados. Diga para a pessoa do lado: tem que comer a cabeça. Não pode jogar fora nada.
Nada de Jesus se joga fora. Tem gente que só quer as partes boas. Verdade ou não é? Quando a pastora talvez confronta de alguma forma e fala, olha, o negócio não é por aqui. Quando alguém diz assim, olha, por aqui, você já fica irritado e já sai da presença de Deus. Sabe por quê? Porque só está com o corpo, mas não está com o comando de Cristo. Volta lá no 12, ô Mateus. Cabeça, pernas e fressura. Pernas, querida, não adianta também nada você comer o corpo, ter a cabeça e ficar parado. Pernas fala do id. Pernas fala de onde você for, Jesus vai. Pernas se fala de levar o cordeiro, compartilhar o cordeiro. Por isso que Jesus não foi quebrado as suas pernas lá na cruz. Para que a gente entendesse que as nossas pernas não estão quebradas. Nós precisamos andar, precisamos fazer, precisamos ir, precisamos ter ação. Perna significa ação. Como que eu estou com o cordeiro? Como que eu comi do cordeiro e eu não compartilho o cordeiro porque meu sofá é muito bom? Porque é o meu programa de TV preferido? Porque durante a semana eu tenho que cuidar da minha vida. Eu não vou fazer nada para o reino, porque na verdade tu está engessado, meu irmão. Tu tem que comer o cordeiro inteiro, querido. Tu tem que ir, sem as pernas nós vamos aonde? Uma vez eu andava de muletas e quase que eu perdi a minha perna. Eu tinha uma dificuldade enorme de andar, de sair. Sabe, tem muitas pessoas que não têm uma muleta literalmente, não tem nada na perna, mas são engessados. Não desenvolve o reino de Deus. Você tem que comer as pernas. Fala para o seu irmão do lado, você tem que comer as pernas. Deus não é um Deus egoísta, querido. Ele podia ter ficado com Jesus lá em cima e a humanidade fazer Sodoma e Gomorra. Só isso. Mas Ele deu Jesus, querido. Ele deu Jesus. Sabe, querido, enquanto a gente está na terra, a gente é peregrino. A gente já vai embora já daqui, querido. E frissura. Pastor, o que fala frissura? Fala de entranhas. Jesus, quando andava na rua, ele tinha entranhas de compaixão. Frissura fala de intimidade. Fala de algo profundo. Fala de intimidade com Deus. Querido, não adianta eu vir aqui, querido, e não ter escutado Deus. Não adianta eu querer falar de Deus se eu não tenho tempo para ouvi-lo. Não adianta eu querer estender a mão e pregar e fazer, se eu não tenho tempo de ouvir intimidade com Ele. Frissura fala de intimidade. Fala de ser movido pela íntima compaixão de Cristo. Essa semana, quando teve um repórter lá que fez uma matéria, não sei se alguns viram, onde que foi tudo detonado lá perto de Angola, aquela região toda lá. E tudo detonado, crianças 3, 4 dias só comendo barro. Eu sinceramente, eu desliguei aquilo lá e eu senti vontade de vomitar. E eu estou chorando desde aquele dia, porque não tem como, o nosso guarda-roupa está cheio, a nossa mesa está cheia e tem crianças lá comendo barro. Íntimas compaixão. Quando a gente come o cordeiro inteiro, Juscelia, a gente come o cordeiro inteiro, a gente anda pela rua, a gente entrega, a gente não tem mais tempo para a gente. A gente busca de fato esse Deus verdadeiro. Não é fácil não, porque o mundo está muito bom. Querido, o mundo está maravilhoso, existe shopping, existe tudo, você pode pegar o carro e sair, você pode passear, você pode ir lá para Gramado, como alguns foram, e você vai, o mundo está intertido, mas aqueles que comeram o cordeiro por inteiro, não consegue, querido, não consegue. Primeiro passa para a família, depois passa para os vizinhos, anda com a mente de Cristo, com as pernas de Cristo, com a intimidade de Cristo. Isso é Páscoa. É uma festa. Não é para você ficar triste. Diga para o teu irmão, não é para você ficar triste. É para comer o cordeiro inteiro. Aleluia. Pode passar, querido. Não deixará dele até pela manhã. O porém, o que ficará até pela manhã vai queimar. Querido, não é para amanhã. Tem gente pensando que, se eu não falei com fulano hoje, querido, você não tem noção. A contagem é regressiva.
Jesus está às portas. Nós não podemos deixar nada para amanhã. Não desperdiça aquilo que Deus já te deu. Não desperdiça. Lá em 1 Pedro diz que nós somos forasteiros. Nós estamos de passagem. Nós não somos daqui, querido. A nossa pátria não é aqui. Se você está pensando em enraizar, ter riquezas aqui, você está fora do propósito. Você comeu o cordeiro só pela metade. As riquezas que você adquirir agora é para ajudar os outros, ajudar a igreja, ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Não tem mais tempo. O pastor angolano pregou aqui para nós naquele dia que quando a pessoa, o soldado vai salvar uma vida que está em perigo, é questão de milímetro de segundo para aquela vida não morrer. Verdade ou não? Querida, às vezes é milímetro de segundo para você arrancar alguém do inferno, querido. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E não joga fora o que Deus te deu. Não pode jogar fora nada do cordeiro. Se sobrar tem que queimar, não pode. Tem que queimar na oração, queimar no jejum, queimar na busca, queimar no discernimento do Espírito. Tem que queimar, queimar. Vocês falam aqui, vocês cantam, deixa queimar, deixa queimar. Queima na oração, queima no jejum por alguém. Não joga fora. Aleluia. Quem está entendendo nessa noite? Você está entendendo mesmo que Deus quer falar com a gente nessa noite? Não deixa para outro dia o que tem que fazer hoje. Compartilha do cordeiro. Compartilha do cordeiro. No final aqui, no final eu vou fazer um ato profético aqui, para você levar o cordeiro para sua casa, amém? O cordeiro por inteiro, para sua casa. E no 11, eu acho incrível no 11. Desta maneira o comereis, diga para o teu irmão do lado, é da maneira de Deus. Dá um brado aí, diga, da maneira de Deus. É tudo que Deus manda. Amém? Comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, vai comer às pressas. Gente, quando a gente come umas coisas às pressas, ou tu vai embarcar num avião, é verdade ou não? Ou tu tá de passagem, é verdade ou não? Se tu está comendo com pressa, nega, é porque ou tu vai correndo para algum lugar, é verdade ou não? O que Deus está dizendo, querida? Coma do cordeiro e distribua, porque tem pressa, você não é dessa terra, você é um viajante. É com pressa. Coma do cordeiro. Pega o cajado na mão. O que significa cajado? Me dá esse cajado aqui, por favor. Entrega aqui para mim, Rick. Obrigada. Ah, está amarrado? Amarrar o cajado. Sandália nos pés. Cajado na mão. Cajado é autoridade. Sandália é proteção, é para tu ir mais longe. Cajado é autoridade, Deus já te deu autoridade. Vai, vaza, come esse cordeiro e vaza, querido. Vai às pressas, anunciar, falar. Nós não somos, obrigada, nós não somos dessa terra. Nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, meu amado. Quem come às pressas é porque está indo para algum lugar. Pergunta para o teu irmão, você está indo para algum lugar? Eu não ouvi. Você está indo para algum lugar? 1 Pedro 1,17, Filipenses 3,20, bota aí. 1 Pedro 1,17, Filipenses 3,20. Você vai entender. Se invocais com o Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. Come o cordeiro, bota as sandálias no pé e vai. Tu é peregrino nessa terra. Nossa pátria não é aqui, Rick. Ainda que tu está fazendo aquela casa bonita, ainda que tu está fazendo tudo aquilo lá, tua casa não é aqui. Nossa morada não é aqui. Coloca o outro que eu te falei para ti, 3:20, Filipenses 3:20. Porque a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Volta lá de novo. Comei às pressas e vaza. Forte, né, gente? Tem gente que está com a raiz profunda demais nessa terra, amado. E por estar com a raiz profunda aqui, não pensa no outro, não reparte o cordeiro.
Por estar com a raiz profunda aqui, quer fazer tudo nessa terra para depois servir o reino, querido. Tu está fora do propósito. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você faz a obra, Deus cuida da tua casa, da tua faculdade, da tua família. Aleluia. Comerei dessa maneira e saio às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Diga comigo, essa é a Páscoa do Senhor. Muitas pessoas perderam o alvo. Sabe o que significa pecado? Sabe o que literalmente no grego significa pecado? Perder o alvo. Quando a gente perde o alvo da pátria que nós vamos morar, a gente perde o alvo para que a gente comeu o cordeiro, aonde que a gente está indo, a gente não se importa mais com nada. Porque, querido, o apóstolo Paulo disse que se fosse para viver nessa terra só, miserável homem que somos. O que tu vai levar dessa terra, querido? O que nós vamos levar daqui? Quem já comeu o cordeiro aqui, gente? Ah, só eu? Quem já comeu do cordeiro de Cristo aqui? Quem já aceitou Jesus como único e fiel Salvador? De novo eu vou perguntar, quem já aceitou Jesus como único e fiel Salvador? Então vaza, querido, vai anunciar o Evangelho. Pega a autoridade que foi otorgada, calça os teus pés na preparação do Evangelho da paz. Vai com pressa, vai lá, vai cheio de Deus. Aleluia. Êxodo, eu ainda estou em Êxodo, e eu estou encerrando, quase encerrando. Eu só quero falar algo de Êxodo ainda que eu fechei aqui, mas eu quero falar. Quero explicar para você o que é a Páscoa. Eu quero que você deixe em Êxodo 12, no 24 até o 28. Viu, Mateus? Guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Amados, por favor, amado. É um estatuto, é Deus falando. Os nossos filhos têm que saber o que é a verdadeira Páscoa. Nós temos que fazer a festa da Páscoa, sim. Se amanhã você tiver uma galinha para comer, um peixe para comer, um cabrito para comer, uma picanha para comer, eu não sei o que, ou um pé de galinha para comer. Mas explica para sua família, na sua casa, o que é a Páscoa. É estatuto, gente. É para explicar, é para ensinar. E uma festa, que dá festa. Quando a gente diz que está numa festa, primeiro a gente se arruma bem, verdade ou não, gente? Segundo, a casa é arrumada, verdade ou não, Marli? A festa da Páscoa você pode decorar a sua casa, sim. Você pode pegar tecido, sim, decorar a sua casa, decorar a sua mesa, fazer uma festa, mas tem que ensinar o que é certo. Não pode decorar de coelho de Páscoa, gente. Nada a ver. Nada a ver. Decore com a Páscoa verdadeira. Aleluia, no 25. Uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como dito, observai esse rito. Agora nós entramos para o reino de Deus, amém? Quem está no reino de Deus? Olha para o lado e diz, observa. Observa esse rito, vamos lá. Quando vossos filhos o perguntarem, que rito é esse? No 27. Respondereis, o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Por isso que quando eu entrei aqui hoje, eu digo que festa, a Páscoa é uma festa, amado, não é uma tristeza. O que é Páscoa? A saída minha do Egito, a saída minha do mundo. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida. Essa alegria é perpétua. 1 João 2, abre comigo, do 2 ao 6. Ele é apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabendo que estamos nele. No 6. Aquele que diz que permanece nele, ele deve também andar. Diga comigo, andar como Jesus andou. Diga assim, você tem que comer as pernas também. Para que serve as pernas? Hein? Para andar. Alguns é para correr, verdade ou não? Alguns correm, outros andam. Verdade ou não?
Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo deve ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E eu volto para 1 Coríntios 6, da onde eu iniciei. E aqui eu encerro. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Já é Novo Testamento. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levede toda a massa? Deixa aí. Talvez você é um tipo de pessoa que está até na igreja, mas ainda tem um pouco de fermento. Ainda tem um pouco do pecado. Pastora, mas eu já me livrei de tantas coisas, querido, mas tem que se livrar de tudo. Se você vai fazer um bolo na tua casa e você coloca uma ponta de fermento, já não vai ficar a mesma coisa. O pão asmo significa sem fermento. Não adianta, querido, eu parei de mentir, mas olha, eu ainda dou uma mentirinha de vez em quando. Olha, pastor, eu parei de usar droga, mas eu fumo ainda. Um pouco de pecado leveda toda a massa, quer dizer, estraga tudo o teu corpo. Separa você de Deus. Massa significa corpo. Um pouco de pecado estraga tudo o que você tem em Deus. Não adianta ter parte limpa só. É isso que Deus está falando para nós. É todo o cordeiro. É todo o cordeiro. Ou é nada. E no 7. Lançai fora o velho fermento, para que seja nova massa, como sois de fato. O que ele quer dizer? Quando come-se todo o cordeiro, quando é observado por Cristo, quando anda com o corpo de Cristo, quando anda com a mente de Cristo, quando anda com as pernas de Cristo, quando tem intimidade, íntima compaixão, se dobra, jejua, vigília, oração, está andando segundo Cristo. Realmente nós somos de fato o que Deus quer. De fato. De fato. Sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Amados, isso é Páscoa. Isso é verdadeira Páscoa. Eu queria que você entendesse nessa noite. Primeira coisa, compartilhe o Cordeiro com a sua família. Pastor, eles não vão entender. Depende. Depende da maneira que tu vai compartilhar o Cordeiro. Porque, queridos, as pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam ver uma busca em nós. As pessoas precisam ver uma decisão por Cristo em nós. Outro dia me falaram assim, pastor, eu olhei para aquela pessoa, mas está na igreja e o linguajar da pessoa é só mundana. Não comeu o cordeiro inteiro. Não comeu. Porque quando a gente está com Cristo, o nosso linguajar muda, a nossa postura muda, as nossas vestes muda, a nosso andar muda, as nossas atitudes muda, porque comemos o cordeiro inteiro. Mas tem gente que está com um pouco de cordeiro e um pouco da massa do mundo. É uma mistura só. Querido, mas para o céu isso não conta, querido. Talvez aqui a gente consiga disfarçar. É meio santo. Mas no céu não tem meio santo. Ou é santo, ou é pecador. Aleluia! Eu vou orar com vocês no final. Aplaude o Senhor.